Bom dia, que bom estar aqui. Quero agradecer muito a Umbelina e também ficar bem feliz de estar nessa mesa especificamente, que é uma mesa que vai falar de duas coisas que me mobilizam, sempre me mobilizaram. Não é algo que eu construí em determinado momento, a partir de estudos e de teorias. Só para eu dar umas diquinhas, né? Mas que é esse amor pelo belo. Eu gosto muito do que aparece como beleza. E uma estética da beleza, não estou falando numa estética de, olha, a beleza tem uma norma e é assim, e com determinado cálculo e de determinada maneira. Mas as coisas que, como diria Deleuze, me afetam. E isso me mobiliza como professor. Então, é nesse sentido que eu venho fazer a minha fala. Eu falo muito e eu quero economizar vocês, então eu vou ler a maioria das coisas para tentar manter-me no tempo. E eu quero começar falando desse título, né? Arte e literatura como dispositivos do aprender. E tem duas coisas que me mobilizam nessa fala que eu gostaria que ficasse bastante clara. Uma delas é aprender. O que eu entendo e gosto de entender no aprender? E a outra é essa potencialidade da escola, do bom encontro. Pode passar, Fabiano, que acho que agora vai aparecer algo bem interessante. Que é como eu me coloco. Quando eu estava fazendo essa apresentação em casa, meu marido disse, ai, mas que triste isso. Eu disse, triste está sendo os encontros na escola. Principalmente na química. Eu sou da química. E a química, em alguns momentos, ela me propicia isso, né? Temos vivido a educação especificamente no que consiste aos momentos de ensino e aprendizagem, perdendo o bom encontro. É sobre o bom encontro que me proponho a falar nessa nossa mesa. Que é um pouco isso de... que nesse momento... eu considero, sobretudo, triste os nossos encontros em sala de aula. E a Maria do Socorro usou o Cortázar, eu gosto muito de me considerar um cronópio. E eu penso que a ideia de ser feliz é uma ideia importante. O Spinoza, ele tem também... Pode passar? O Spinoza, ele tem também uma frase que ele diz assim, só através da experiência podemos saber o que pode o nosso corpo. Só através da experiência podemos saber o que pode a nossa mente. Se eu amplio a minha capacidade de ser afetado, amplio a minha capacidade de conhecimento. Quando dois corpos se encontram e se compõem, há aumento da alegria. Quando dois corpos se encontram e se decompõem, há aumento da tristeza. O homem só se sente livre quando ele vai ao limite do que ele pode. Quando ele se sente separado do que pode, vem a depressão, a tristeza, o constrangimento. Se afaste do mau encontro. Busque o bom encontro. É nesse sentido que também eu vou roubar um pouquinho do Silvio Galo a noção de aprender. Que ele busca lá em Deleuze, no Proust e os signos. Ele vai dizer, aprender é, de início, considerar uma matéria, um objeto, um ser, como se emitissem signos. E por isso esse encontro com a arte. Signos a serem decifrados, signos a serem interpretados, signos a serem construídos. Tudo que nos ensina alguma coisa emite signos. Todo o ato de aprender é uma interpretação de signo ou de hieróglifos. Particularmente a disciplina química, que me pertence, que nos pertence, na verdade, cunhou seu saber construindo signos indecifráveis. Saberes herméticos, fórmulas secretas. E falando assim, parece que eu estou me referindo à alquimia e não à química. Não à química atual, onde o mais importante é publicar em revista com alto impacto e com papers significativos. Não é verdade. A química atual ela é tão hieróglifa quanto a química antiga. A gente pode ver isso em macroescala quando a gente vai numa fábrica da Coca-Cola e que existem lugares que a gente não pode entrar. A gente pode ver isso em microescala quando os professores enchem o quadro de fórmulas,
absolutamente sem significados e sem contexto, sem construção, que são hieróglifos que vão para a nossa sala de aula, e nada mais do que isso. E nem sequer nos damos a liberdade de achar uma pedra de roseta para essas pessoas fazerem alguma leitura desses hieróglifos que estão lá. Então, nesse sentido, me parece que tem alguma coisa da pedagogia. Pode passar. Esse laranjinha aí. Que o Silvio Galo também usa, que ele diz: aquilo que a pedagogia controla é aquilo que o professor pensa que ensina. Seu currículo, seus conteúdos e suas técnicas. Mas, para além desse aprendizado quantificável e quantificado, há como que um aprender quântico. Um aprender obscuro, como diz Deleuze, que, em princípio, nem o próprio aprendiz sabe que está aprendendo. Vamos olhar essa imagem ali. Essa é uma imagem muito antiga, eu consegui pegar de um jornal, mostrando, eu não sei que quadro é esse, porque eu estava, como o professor João falou no começo, João Queiroz falou, ele colocou: o mundo é o Google. Bom, o Google, ele nos dá muito prazer também, do encontro da novidade. Achar coisas absolutamente esquizoides, ou achar coisas que se repetem hoje, de uma outra maneira. Eu não sei quem fez esse quadro, eu não sei como é que ele foi pintado, eu não sei como ele foi parar nessa reportagem, mas eu sei que ele mostra aprendizagens na escola que são outras, que vai ao encontro do que a Maria do Carmo falou, da gente na escola, desse povo na escola, desse encontro que é outra coisa, que é a fofoquinha ali dos meninos, que é o outro dormindo. Eu estou longe disso, não me pertence, esse assunto não me afeta de maneira nenhuma. Essas aprendizagens da escola, aprendizagens antigas, se a gente for na próxima imagem, por favor, vocês vão ver que essa aprendizagem também se repete. A aprendizagem da cola. Colar se aprende na escola. Vamos ressignificar um pouco o que é isso de colar. Por que a gente precisa estar espichando para ler o caderno do colega? Possivelmente é porque tem uma resposta certa. Se tem uma resposta certa, cadê a pergunta? Cadê a pesquisa? Cadê o encontro da sala de aula para fazer coisas diferentes, para produzir alguma coisa diferente? E nesse movimento, então, eu sempre procurei fugir um pouco dessa escola essencial, porque eu considero ela também muito importante. Considero a sala de aula fundamental. Acho que nós temos uma obsolência do ensino neste momento, mas não uma obsolência da escola. A escola ainda é necessária, a escola ainda nos mobiliza, a escola é o que promove a escuta, a escrita, a leitura, a diferença, sobretudo a diferença. Mas ir à escola, no meu entendimento, é uma forma de morte. A gente morre cada vez que a ciência rompe com o senso comum, rompe com a experiência sensível, com a experiência primeira. E, no entanto, aprender com essa experiência primeira da ciência, com esse múltiplo de sentidos, é um renascimento. A escola é epistemológica e é o lugar da epistemologia. É o lugar. A escola não trabalha com saber, a escola não trabalha com a informação. O saber vem de outro lugar. A informação pode vir do Google, do Face, de onde vier. O conhecimento é o lugar que a escola transita melhor, é o que a escola produz. E nesse lugar de conhecimento, ao ser epistemológica, muitas vezes é necessário desaprender. É mais necessário desaprender do que aprender algo, em algum momento. E desaprender te torna vulnerável. Em algum momento tu chega e constata que tu não sabe. É difícil não saber. Principalmente para quem está fazendo licenciatura e que vai se colocar na frente de tantos alunos com um não saber, sem respostas, ou pelo menos sem respostas prontas. Nesse sentido, então, eu gosto muito de uma frase, pode mudar, do Roland Barthes, que ele diz, que é a aula do Barthes, né? Meu corpo é bem mais velho do que eu. Como se conservássemos sempre a idade dos medos sociais com os quais o acaso da vida nos pôs em contato. Portanto, se quero viver, devo esquecer que meu corpo é histórico.
Devo lançar-me na ilusão de que sou contemporâneo dos jovens corpos presentes, e não de meu próprio corpo passado. Em síntese, periodicamente devo renascer, fazer-me mais jovem do que sou. Isso é morrer um pouco, isso é desaprender um pouco, para nascer diferente, para nascer de outra maneira. Nessa modernidade, eu acho que o Facebook, eu acho ele extremamente potente, maravilhoso. Encontro a Maria do Carmo no Facebook direto, fizemos campanha para Dilma, encontro a Inês, fizemos revoluções nesses Facebooks, e tem tanta coisa boa que vem daí. Tem outras não tão boas. Uma delas é essa essencialidade, que parece tão presente. As pessoas se constroem como eu sou. Eu sou assim. Eu não sou de outra maneira, eu não quero ser de outra maneira, eu vou permanecer o mesmo. Que é o contrário um pouco do que a Maria do Socorro estava falando da inovação. Eu penso que as pessoas querem menos inovar, embora todo o discurso que a gente teve agora, e querem mais permanecer o mesmo, tranquilo, no seu cantinho, no seu esconderijo, super protegido. E é isso que funciona. Então, nesse conflito de mudança, aprender química é um horror. Para que eu quero saber propriedades coligativas? Não interessa. Para que eu quero entender o DNA? Para que eu quero entender a química da paixão? Isso vai fazer com que eu me desapaixone menos? Então, essa relação com a química é uma outra relação. Talvez seja um pouco mais tranquilo para o pessoal da literatura, para o pessoal da arte. Você já tem nesse primeiro impacto. Nós temos que construir isso. Construir esse desejo, construir esse tesão. Tirar das entranhas. E isso é algo importante, no meu ponto de vista. Então, nesse sentido, o Silvio Galo, ele vai colocar... Eu me apaixonei muito por os textos do Silvio Galo. Ele faz uma leitura do Deleuze, mas eu gosto mais dele do que do Deleuze. Que os deleuzianos não me xinguem. Mas ele é muito potente nessa fala dele. O Silvio Galo, ele diz assim... Precisamos ter a coragem de ensinar como quem lança sementes ao vento, com a esperança dos encontros que possam produzir, das diferenças que possam fazer vingar, nos encantando com as múltiplas criações que podem ser produzidas a partir delas, não desejando que todos façam da mesma maneira, que todos sejam da mesma maneira. E isso é o que me potencializa na arte. A arte me afeta como esse lançar sementes ao vento. Não há como na ciência, na minha ciência, modos de fazer, métodos de fazer, justificativas, necessidades de fazer. E caso hajam, já que a arte, de arte nada sei, como uma estudiosa, além da alegria que ela me produz, são de outra ordem. São da ordem do belo, não são da ordem do necessário. E nesse sentido é lançar sementes ao vento. O que vai sair do olhar à Mona Lisa? Bom, é uma outra conversa. Mas não é só arte, eu fiquei muito feliz porque então veio o João Queiroz, falou sobre essa perspectiva da arte, dessa arte combativa, de certa maneira, dessa arte necessária para olhar esse mundo. Vem a Maria do Socorro e vai falar então um pouco mais dessa escrita, dessa leitura, da importância da literatura, e eu amo a literatura. E é outro dos lugares que eu visito sempre para dar aula de química. A minha aula é de química. Então, quando eu trabalho com química, uma das coisas que eu gosto muito é uma frase que eu encontrei no MASP, numa exposição que teve no MASP, sobre o mito. A arte do mito, chamava a exposição. E então, muda para mim, por favor. Essa mesma, a anterior, volta ali, na definição aristotélica. Aí. O Teixeira Coelho, ele diz assim, a definição aristotélica do homem como um animal político é apressada ou secundária, ou nunca foi bem entendida. O homem é, antes de mais nada, um animal que se conta história. E é isso que o diferencia entre as espécies. Um animal que se conta várias histórias. E a história da política é apenas uma entre elas. E não é a mais importante. Então, essa leitura que o Teixeira Coelho faz do clássico político de Aristóteles me é muito bem-vinda. Eu gosto demais dela. E essa frase tem me acompanhado nas aulas de química
desde muito tempo. Eu vou mostrar para vocês, eu sei que já está todo mundo doido por um cafezinho, mas eu quero, é o almoço já, eu quero pegar isso do Deleuze, porque eu falei que Deleuze me afeta tanto quanto Silvio Galo, mas mais o Silvio Galo. Eu gosto muito, vai lá para outra, isso, da filosofia. O Deleuze diz assim, filosofia, arte e ciência... Tudo bem, eu errei. É Deleuze, não contem para ele. Não é o Galo. Mas então ele vai dizer assim, ó, filosofia, arte e ciência são potências criadoras. A filosofia cria conceitos, tanto que toda vez a gente diz, a legitimação segundo Lyotard, o enunciado segundo Foucault, o discurso segundo o Foucault também, em alguns momentos, ou segundo Péchet, ou o que seja. Eles nos servem, eles criam esses conceitos. Esses conceitos são potentes para a gente pensar diferente. A arte cria o belo e a ciência cria proposições. E não significa de maneira nenhuma que todas elas estejam bem sozinhas e separadas. Para Bachelard, um epistemólogo físico-químico, a ciência não pode prescindir da imaginação. Só na imaginação se faz ciência. O mundo real é apenas um efeito de nossas teorias. E nossas teorias são obras imaginárias. As nossas teorias são invenções. Não podemos nos deixar brecar pelas fronteiras disciplinares. Passa ali para a próxima. Isso. O Bachelard ele vai dizer, não podemos deixar levar pelas fronteiras disciplinares. As fronteiras opressoras são sempre fronteiras ilusórias. É preciso borrar as fronteiras, vai dizer o Deleuze, mais tarde. E é assim que eu faço quando eu começo a dar aula. Eu vou contar um pouquinho do que eu faço. Porque é o que me mobiliza, do que eu faço no meu grupo de pesquisa, do que eu faço nas minhas disciplinas, na sala de aula da graduação. Eu não trabalho nem com PIBID e trabalho pouco com a escola básica, mas eu acho que a nossa graduação padece também. Padece de fome. Fome de beleza. Ficamos, às vezes, os nossos tímidos lugares. Eu peguei a coordenação do LIF tentando mudar um pouco isso, mas o LIF fica longe do PIBID, o PIBID fica longe do Prodocência, o Prodocência fica... Cada um numa salinha. Eu estou brigando numa guerra com o nosso pró-reitor de graduação, né, Umbelina? A Umbelina está nisso antes de mim, mas eu sou mais incisiva, porque eu sou debochada. E aí eu vou lá e pergunto, e a nossa sala? Eu não sei o que o PIBID faz, eu não sei o que o PIBID quer. E o LIF está aí cheio de material, cheio de coisa, cheio de dinheiro. Aliás, né, nós precisamos sentar. A Paula, que é a do Consciência Arte, que é o nosso novo novíssimo. O nosso novo novíssimo. Então eu pego assim, ó, por exemplo... quando eu dou aula de bioquímica. Eu sou doutora em bioquímica. Então, quando eu trabalho com bioquímica, deixa eu ver se é o próximo, que eu já estou perdida nas minhas coisas aqui. Quando eu trabalho com é o próximo. A primeira coisa que eu mostro é esse DNA, é essa molécula. Só que isso não é uma construção só da ciência. Essa imagem que tem ali, ela é a criação de um dos grandes diagramas da ciência, que foi feita por uma artista visual, que é a Odile Crick, esposa do Crick, dos Nobéis Crick e Watson, que criaram a teoria, que criaram as fitas do DNA. E por mais que isso tenha mudado, essa primeira, a lápis, de 53, ela não mudou. Mudou-se, temos novas informações sobre o DNA, mas ainda temos a mesma postura artística, ela nos serve, ela transcende o tempo. E ela está aí. Mas não fico só nesse lugar, né? Essa obra artística é uma obra que o Marcos de Santois, ele destaca. Tem um documentário muito legal que chama os Diagramas da Ciência. E que ele vai mostrar o homem vitruviano e vai trabalhar com isso, por que ele é importante para a ciência, vai mostrar esses diagramas, vai mostrar muita coisa legal que é interessante da gente ver. Mas também nós temos no meu grupo de pesquisa o Alessandro Cury Soares, que está aqui, que é meu orientando de doutorado. Ele está trabalhando com algo tão potente quanto, e que não necessariamente é um capital cultural da humanidade, publicado na Nature,
ou que está trancado no Museu do Louvre, ou mesmo no d'Orsay. Não, nós estamos falando de carnaval. Pula ali. Não, volta, carnaval. Aí. Isso é deixa eu ler aqui para não dizer bobagem, é o Passarela do Samba, o desfile do Unidos da Tijuca de 2004. E o que a gente faz? A gente analisa cada detalhe dessa imagem, desse carro alegórico, que esse carro alegórico é o DNA. O Paulo Barros faz desse carro alegórico, essa obra de arte que é o carro alegórico, química, biologia, bioquímica. Inclusive, o Hoffman, o Prêmio Nobel de Química, ele estava em cima desse carro, junto com esses DNAs todos aí, essas pessoas representando. E ele escreve no livro dele O Mesmo e o Não Mesmo, e ele vai destacar essa experiência do Carnaval Carioca. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim: havia química no Carnaval do Rio de Janeiro de 2004. A química estava lá não apenas simbolicamente, na deslumbrante alegoria da pirâmide da vida, que Paulo Barros criou para a União da Tijuca. 123 corpos jovens, sem chances de me incluir lá, pintados a spray azul escuro, traçando a hélice do DNA nos ares. Estava em todos os lugares para onde se olhasse, nos plásticos e nas fibras sintéticas que preservavam a leveza dos carros alegóricos e suas fantasias, nas cores brilhantes, até mesmo no samba enredo. Pareceu-me que Jurandir, Vanderlei, Sereno e Edmilson, os compositores, tinham química na cabeça, pois lá estavam 100.000 pessoas cantando de sonhos e criação, desejo, transformação. Eles entenderam perfeitamente o que é a química, pois essa ciência trata de modo profundo e fundamental de transformação. Trata, além disso, de criação, de síntese, e trata também de concretizar sonhos, de realizar sonhos. E aí eu vou mostrar para vocês essas imagens, a próxima, que a gente não precisa ir lá buscar na arte para trazer da química. A química é também artística. Olha que lindo. É um paracetamol. Cura a dor de cabeça de vocês. Olha o próximo. É ele mais bonitinho ainda. Olha, tomar isso, que digno tomar isso para dor de cabeça. É um luxo. Em vez daquele comprimidinho branco e feio. Olha o próximo ali. Olha isso, gente. Sabe o que é isso? Oxitocina. A molécula do amor. Eu não ia ter coragem de tatuar, mas podia ser meu pé. Eu ia ser feliz com esse pé. Então, isso é uma outra maneira, sabe? É esse tesão por algumas coisas que também tem na química e que vem de lá. Isso que me mobiliza. Eu não vou passar essa coisa da ficção, porque eu quero falar um pouquinho de literatura, que é o outro encontro. Existe sempre essa relação, esse encontro com a arte é muito do que nos chama no momento, né, Alessandro? Se a gente gostou do Carnaval Carioca, é ele que a gente vai fazer. Eu disse para ele, olha aqui, você só uma vez a rainha da bateria, não quero mais ser, é o último orientando no Carnaval. Mas pode buscar outras coisas que sempre nos servem. Com relação à literatura, a gente recebe muita crítica do pessoal da história, né? Quem faz a história como é que a gente chama isso? Historiografia. Historiografia. Que diz que a literatura é uma invenção e tudo mais. Bom, eu particularmente adoro lendas, adoro invenções. E eu gosto de narrar os embates científicos através da literatura. Como, por exemplo, o livro do Paul Stratner. Ele tem uma coleção de livros que se chama Cientistas em 90 Minutos, em que ele narra momentos dessa ciência e desses embates. E um deles eu uso muito em sala de aula, não porque ele está ensinando química, mas porque ele está ensinando política, porque ele está ensinando sociologia, porque ele está falando de outras coisas. Essa história é uma história boa, porque ele diz, nesse livro dele sobre o Bohr, são dois irmãos, é o Niels Bohr e o Harold Bohr. Os dois são Nobéis, um Nobel de Química e outro Nobel de Matemática. E os dois foram zagueiros da seleção dinamarquesa. Pensem o Davi Luiz Nobel de Literatura. Então, assim, é um outro chegar, né? Essa história conta, olha, você pode jogar futebol, você pode ser o Ronaldinho, ir para a Academia Brasileira de Letras, pode ser quem for e pensar.
Não é separado. Não se trabalha isso de maneira separada. E o pai dos Bohr, ele tinha um time de futebol, incentivou isso. O Bohr era zagueiro e o Niels era goleiro. O Niels não, desculpa, o Harold era goleiro, matemático. Mas tem uma outra história que eu também gosto muito, que é o encontro do Bohr com o Thomson. O Bohr saiu da Dinamarca e foi encontrar o Thomson, que era o grande sabedor, naquele momento, do modelo atômico. O velho e bom pudim de passas, que nunca existiu, o Thomson não disse isso, o César já falou várias vezes. Mas, seja como for, ele foi pedir para trabalhar com o Thomson. E ao pedir para trabalhar com o Thomson disse, olha, tu me desculpa, mas eu não entendo o teu inglês. Teu inglês é péssimo, vai para casa, vai ler Emily Dickinson, vai fazer qualquer coisa. Quando tu aprender inglês, tu volta. Narra a lenda. Eu adoro essa lenda, acho ela super produtiva, porque se vive isso. Quantas vezes a gente não sai daqui porque não sabe falar francês? Olha, quem dera baixasse Foucault em mim aqui, eu soubesse falar francês. Não sei, ele vai baixar e eu não vou entender nada. Então não adianta, eu tenho um parco trabalho com isso. Então a ideia de ser negado por não falar a língua é uma ideia presente ainda hoje. E funciona para entender os meandros da ciência. E a outra tem a ver com futebol também. Na verdade, reza a lenda, segundo Paul Stratton, que alguma coisa de verdade deve ter, mas não interessa, se for ficção, é uma ótima ficção, que ao encontrar o Rutherford convidou ele para jogar uma pelada. Vamos lá bater uma bola. Desculpa. Jogar uma pelada não é pegar uma mulher pelada e jogar em algum lugar. É jogar futebol no domingo, depois da caipirinha. Então, convidou ele para jogar futebol e o que aconteceu? É o átomo que conhecemos hoje. Ninguém sabe do Thomson. O mais potente átomo na escola média, na escola básica, é o átomo de Rutherford-Bohr. Já vou terminar. Não me olha assim. Então, essas são as potências. Eu uso em sala de aula. E eu uso em sala de aula da graduação. Eu não uso em sala de aula pensando, isso só serve para os meus alunos da escola básica. Não, eu trabalho com engenharia e tem engenharias e engenharias. Quando eu trabalho com engenharia física, que eu dou aula de química fundamental para engenharia física, é bárbaro. Porque eu já perguntei para eles o que vocês vão ser quando crescer. O que faz o engenheiro físico? Ninguém sabe. Então, como eles não sabem, eu não sei, a gente se diverte botando imagens em ação. E funciona super bem. Já quando eu trabalho com a ambiental, eu não sei os ambientais grudado no conhecimento estabilizado, sabe? Eles não conseguiram fazer sair do chão. Talvez a Maria do Carmo aqui, aí pode ser fazer uma diferença lá na ambiental para nós. Mas, seja como for, eu uso efetivamente isso. Eu acho que são coisas que mobilizam, faz pensar, tanto a arte, olhar aquilo, ver essa produção, ver esses materiais, ver essa transformação. Isso é muito importante. Eu trouxe alguns exemplos, mas eu trabalho sempre com tudo isso. Eu vou finalizar, então. Eu vou finalizar usando um dos meus magos, né? A Maria do Socorro disse, somos muito teóricos. Eu amo uma teoria. Acho que a teoria me faz olhar diferente. Essas pessoas, com seus estudos, com seus lamentos, com seus sofrimentos, eles produzem alguma coisa que eu, no meu cotidianinho ali, não consigo produzir. Eu produzo outras, que podem ser muito potentes também. Mas eu não consigo não admirar essa diferença. E o Foucault, que me parece muito produtivo ainda, ele diz, o que é preciso é não permanecer na eternidade preguiçosa dos ídolos, mas mudar, desaparecer para cooperar para a transformação universal. Agir sem nome e não ser puro nome ocioso. Muito obrigada.